Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de cálculo de reatores 2, continuando com os reatores não isotérmicos. Pessoal, hoje a gente vai ver como a gente pode fazer os cálculos de projeto para os reatores não isotérmicos do tipo CSTR. Tá? Então a gente vai avaliar os cálculos como a gente já tinha feito nas outras aulas e agora levando em conta as trocas de calor desse reator com o ambiente. Então, mais propriamente dito, né, quando a gente faz essas reações em operação industrial, a gente utiliza um trocador de calor, uma camisa. Então, a gente encamisa esse tanque agitado para que ele possa trocar calor, o meio reacional possa trocar calor com o fluido da camisa, que pode ser um fluido refrigerante ou pode ser um fluido de aquecimento, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai pegar essa equação do balancinho que a gente já tem, que é 11,22, a gente já deduziu ela, né, nas aulas anteriores. Então, olha só, essa equação que a gente tem. O Q é a quantidade de calor trocado com o ambiente, WS é o trabalho de eixo, FA0 é a vazão de alimentação do reagente A, a gente vai considerar uma reação A dando B, θI é a relação entre as vazões de entrada dos compostos, CPI é o calor específico de cada um deles, T é a temperatura do meio reacional, temperatura naquele dado instante do meio reacional, T e 0 são as temperaturas de alimentação, e agora os termos de reação, né? Aqui é o termo o ΔH de reação, padrão, numa temperatura de referência, o ΔCP, o CP dos produtos menos o CP dos reagentes, a temperatura de novo, né? Essa temperatura de referência, e aqui a conversão, nossa conversão. Então, a gente vai considerar estado estacionário, está aqui igual a 0, tá? No balanço. E aí tem o trabalho de eixo. Pessoal, o trabalho de eixo, ele vai ser, para o nosso caso do reator CSTR, ele vai ser negativo. Por quê? Porque o trabalho de eixo vai ser um trabalho que a vizinhança vai estar exercendo sobre o sistema, né? Então, tem um motor externo ao sistema reacional que está agitando, está transferindo energia. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha de projeto. Tá? E agora a gente vai trabalhar esse balanço de massa para poder aplicar, né, para o CSTR que não seja adiabático, especificamente aqui o termo Q. Tá bom? Então, rearranjando, né, inserindo a equação de projeto, do balanço molar, no balanço de energia, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, tá aqui RA vezes V. Tá? E agora a gente vai avaliar o termo Q. Tá? Então, olha só, pessoal, o esquema do tanque que a gente vai utilizar é esse aqui. Ó. Então, tem um sistema de entrada e saída, ó, a alimentação é feita a T0 com vazão FA0, e ele sai a temperatura T e conversão X. Tá? Então, vai ter uma camisa, tá vendo? Ó? Tem uma região aqui, ó, do tanque que não entra em contato com o interior, e serve só para troca térmica. Tá? Esse líquido de aquecimento ou de resfriamento vai entrar na temperatura TA1, vai ter vazão mássica MC e vai sair numa temperatura TA2. Tá? Então, olha só, pessoal, a gente pode escrever a taxa de transferência de calor em função das temperaturas, em função do coeficiente de transferência de calor, em função da área de troca térmica. Então, está aqui o coeficiente de transferência de calor, está aqui a área de troca térmica, e está aqui a relação das temperaturas, está vendo? Só quem já trabalhou com projeto de trocador de calor, sabe o que é isso aqui, né? É a MLDT. É a média logarítmica das temperaturas. Tá bom? Então, a temperatura nessa camisa, né, ela vai variar, né, de entrada e saída. Então, qual a temperatura que a gente vai usar? Vai usar uma temperatura média? A gente vai usar uma temperatura média entre TA1 e TA2. Mas qual é a média que melhor representa a variação de temperatura dentro da camisa? Quando a gente faz o projeto dos trocadores de calor, a gente estuda, né? A gente percebe lá nas equações que a média que melhor representa as variações de temperatura é a média logarítmica, não é a média aritmética, por exemplo. É a média logarítmica, tem como deduzir, é bem bonitinha essa dedução, tá bom?
Então a gente vai considerar aqui que a melhor forma de descrever a variação de temperatura é essa média logarítmica das temperaturas, tá bom? Então para a reação exotérmica, né, a temperatura interna é maior do que de saída, que é maior do que a de entrada da camisa, e para a endotérmica, a temperatura de saída da camisa vai ser maior que a da entrada da camisa, que é maior que a do interior do reator, tá bom? Então, olha só, a gente vai fazer uma aproximação aqui para tentar entender como que a gente faz o balanço de energia dentro da camisa e como é que a gente engloba isso dentro do projeto, tá bom? Então, vamos assumir o estado quase estacionário, tá? Então, a gente vai assumir que as variações eles são muito pequenas e muito lentas, né? E vai assumir aqui num primeiro momento que a variação de temperatura ao longo do tempo, temperatura do fluido do trocador de calor, né? Vai ser igual a zero, tá bom? Então, se a gente fizer um balanço de energia no fluido de troca térmica, a gente vai ter isso aqui, tá? Uma reação exotérmica, só para exemplo, né? Então, ó, então a taxa de energia que entra associada ao escoamento, menos a taxa de energia que sai associada ao escoamento, menos a energia que troca, né? Vai ser igual a zero, que a gente está considerando esse estado quase estacionário, tá bom? Então, ó, essa aqui é a quantidade de energia que entra na camisa, junto com o fluido, né? Vazão mássica do fluido da camisa, CP do fluido da camisa, TA1 e uma temperatura de referência. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? TA2, é o que sai, né? TA2 e a temperatura de referência. Tá? E a quantidade de calor que é trocada. A gente viu, né? Que a gente pode considerar o coeficiente de troca térmica, a área de troca térmica e essa média logarítmica das temperaturas. Tá bom? Então, ó, se a gente simplificar, a gente pode juntar esses dois termos aqui. Bom, vai cortar TR, que está menos de um lado mais do outro. Pode escrever essa equação aqui, né, que relaciona a quantidade de calor trocado com a fluidodinâmica dentro da camisa e os parâmetros térmicos, né, de troca de calor. Tá bom? Se eu pegar esses dois termos aqui, né, esse e esse aqui, e isolar TA2, eu vou ter essa equação. Tá bom? O ln vira um exponencial aqui. E aí a gente pode escrever a quantidade de calor. Isso aqui é só a 16 reescrita, né? A 16 reescrita. E agora, pessoal, a gente pode escrever a quantidade de calor trocado em função da vazão do CP do líquido de entrada da camisa, do líquido da camisa, né? A temperatura de entrada, essa temperatura T, que ela vai estar ao longo durante o processo, e agora esse exponencial, né, do coeficiente de transferência de calor, da área de troca térmica e da vazão do CP. Vamos rearranjar isso aqui? Então, ó, pessoal, a gente pode assumir, né, para a maioria dos casos, quando a vazão é bastante grande do fluido de troca térmica, a gente pode assumir duas coisas, tá? Então, primeiro a gente pode tentar aproximar aquele termo exponencial, tá? Para ficar mais fácil de calcular. A gente vai aproximar aquele termo exponencial por uma série de Taylor, tá? Pessoal, deem uma olhadinha lá no material de vocês, dos cálculos, tá? Deem uma olhadinha na série de Taylor, a gente usa bastante, tá? A engenharia química usa bastante série de Taylor para aproximar equações diferenciais, para aproximar exponenciais, a gente usa bastante, tá? Então, deem uma olhadinha lá. Então, a gente vai usar a série de Taylor nos dois termos, né? Então, o primeiro termo está aqui, que é 1, e o segundo termo está aqui. Tá bom? Para o caso em que as vazões são muito grandes, a gente vai considerar também que a temperatura do fluido de aquecimento, do fluido da camisa, né? Do fluido da camisa, ele vai variar muito pouquinho, né? Ele vai roubar ou ceder calor para o reator, mas como a vazão é muito grande, a influência disso sobre a temperatura do fluido da camisa vai ser muito pequenininha, a gente vai poder desprezar ela. Tá? Então a gente vai dizer, ó, que a temperatura de entrada é aproximadamente igual à temperatura de saída, que a gente vai chamar de TA. Então, como é que ficou? A quantidade de calor trocada agora vai ficar o coeficiente de troca de transferência de calor, a área de troca térmica, essa temperatura média da camisa, né, pode ser que a gente vai considerar igual a de entrada e de saída, e essa temperatura aqui, que é o que a gente vai precisar usar. Então, ó, voltando lá para o balanço de energia, agora a gente já tem uma equação para o Q, né, ó, o balancinho aqui em cima. O balancinho aqui em cima, né, a gente já tem uma expressão para o Q. Então, ó, a gente vai considerar que o trabalho de eixo ele é igual a zero,
porque a energia envolvida com a reação química vai ser muito maior que ele, né? Então a gente vai poder considerar igual a zero. A gente vai desprezar o termo de CP. A gente já fez isso anteriormente, né? A gente vai dizer aqui, ó, olha a equação aqui em cima, que esse termo ΔH de reação é muito maior do que o termo ICP. Então a gente vai fazer ele igual a zero. Tá bom? Tá bom? Substituindo o que, né? Nessa equação agora que a gente conseguiu agora atrás. E rearranjando, olha o que a gente vai conseguir. A gente vai achar uma expressão que relaciona a temperatura com a conversão. Tá? Essa temperatura, pessoal, é a temperatura do reator, né? A temperatura interna do reator. O TA é a temperatura do fluido de troca térmica e o T é a temperatura do reator. Tá bom? Então, olha que bonitinha que ficou essa equação, pessoal. Vamos resolver ela para conversão. Então, a gente vai ter aqui, ó, conversão em função da temperatura. A temperatura está em dois lugares aqui. Tá bom? Vamos deixar ela um pouquinho mais simplesinha de olhar para ela, tá? Vamos rearranjar aqui, ó. Então, ó, a gente vai acoplar aquela reação ali na equação de projeto do CSTR. Então, o volume do reator é a vazão de entrada FA0, conversão X, e a taxa de reação em função de X e T. A gente vai chamar também esse θI CPI de CP0, tá? A gente calcula isso e vai chamar ele de CP0 para simplificar. Então agora a gente vai pegar aquela equação anterior e vai abrir aqueles termos, né, de TA menos T, né, dos dois termos TA menos T, e vamos abrir e rearranjar, tá? Então façam isso, né, façam essa transformação matemática aqui, da equação anterior para essa. Vocês vão ver, né, ó, a gente agrupou TA aqui e a gente agrupou T aqui, tá? Beleza? Então, ó, pessoal, a gente vai dar nome agora para as coisas. Ó. A gente vai chamar isso aqui tudo, ó, de capa. E vai chamar isso aqui de, ó, esse pedaço aqui, ó. Então, a gente vai, já vamos rearranjar, né? Agrupar os termos em T, né? Vamos chamar isso aqui tudo, ó, de TC. Tá? Então, aqui tem as temperaturas que não variam, tá vendo? Ó, tem TA, que é a temperatura da camisa, e T0, que é a temperatura de entrada. Tá? Então, matematicamente, a gente pode transformar e vai ficar nessa equaçãozinha linda aqui. Ó, tá? Conversão, ΔH de reação padrão, CP0, que é o θI CPI, e agora termos em capa e em TC. Beleza? Essa é a equação que a gente precisa. Tá? Então, ó, a gente pode rearranjar ela para X, é só essa transformada para essa, ou pode rearranjar ela aqui para T, que é a temperatura do reator, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer. Tá bom? Então, essas duas equações aqui a gente vai utilizar para fazer o projeto do CSTR, quando a troca térmica com o ambiente, né, com uma camisa, com o fluido da camisa, precisa ser levado em conta. Tá bom? Então, ó, nosso livro-texto tem esse fluxograma que é bem legal, tá, pessoal? Para a gente entender como é que a gente faz o cálculo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, tem 3 formas de fazer. Cada uma delas vai depender do que a gente quer calcular. Então, ó, tem o A, B e C. Né, ó. Nesse jeito A, a gente sabe a conversão e quer calcular o volume e a temperatura. Tá? Então, a gente vai usar aquelas equações ali. Ó. A gente vai calcular a temperatura pela equação 12.6, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Vai calcular a constante da reação, que depende da temperatura, né? Aqui. Vai calcular a taxa. Vai fazer estequiometria, né? Para relacionar a taxa com a conversão, tal. A gente já sabe fazer isso. E vai calcular o volume pela equação de projeto. Tá bom? Voltando, então, a outra forma de fazer é a B, ó. Então, a gente quer especificar... A gente quer especificar a temperatura e quer encontrar conversão e volume. Aí a gente usa aquela outra equação resolvida para conversão. Tá aqui, ó. Então a gente vai usar a equação 25 resolvida para conversão. Vai calcular a constante de reação. Vai usar a estequiometria e vai calcular o volume de novo pela equação de projeto. Beleza? Terceira forma de fazer isso
É assim, ó. Especificar o volume, né? Um reator de volume conhecido. E eu quero calcular a conversão de saída e a temperatura de saída. Aí a gente tem que fazer um pouquinho diferente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar a equação 25, que é o que relaciona a conversão com a temperatura, e plotar ela. Lembra que desse jeito é um método gráfico? A gente plota ela. Tá bom? Desse jeito aqui, a gente está encontrando a conversão em função da temperatura para o balanço de energia. Aí a gente vai plotar também a conversão em função da temperatura para o balanço de massa, que é essa equação aqui embaixo, tá vendo? Que é essa equação aqui embaixo. Tá? Essa aqui está escrita para uma de primeira ordem, mas a gente pode deduzir as outras também. Tá? E aí a gente vai plotar os dois. A gente já fez isso para o CSTR, né? Já fez isso antes. Aí a gente vai plotar no mesmo gráfico a conversão em função da temperatura para o balanço de massa, a conversão em função da temperatura para o balanço de energia. E aí o ponto, está aqui o gráfico, o ponto onde essas duas curvas se encontram vai ser a conversão de saída e a temperatura de saída. Tá bom? A gente vai, quando a gente se encontrar, a gente vai resolver um exercício sobre esse assunto, que é esse aqui, quer ver? Ó? Então, olha só, o exemplo 12.3 do nosso livro-texto é a produção de propileno glicol, primeiro em um reator CSTR adiabático. Então, olha lá, vamos ler junto. Você está alimentando o reator com 2.500 libra-massa por hora, que dão 43,04 libra-mol por hora, de óxido de propileno. A corrente de alimentação consiste, primeiro, numa mistura equivolumétrica de óxido de propileno e metanol e, segundo, água, contendo traços de ácido sulfúrico. A vazão volumétrica de água é 233,1 pés cúbicos por hora, que é 2,5 vezes maior do que a vazão volumétrica da mistura de óxido de propileno e metanol. As vazões molares da alimentação correspondentes de metanol e água são 71,87 e 802,8 libra-mol por hora, respectivamente. A água, o óxido de propileno e o metanol sofrem uma pequena redução do volume ao serem misturados, né, de mais ou menos 3%, mas você pode desprezar essas variações nos seus cálculos. A temperatura de ambas as correntes é 58 graus Fahrenheit antes da mistura, mas quando ocorre a mistura das duas correntes de alimentação, há uma elevação imediata de 17 graus Fahrenheit na temperatura, devido à entalpia de mistura. A temperatura de entrada de todas as correntes de alimentação é, portanto, tomada como 75 graus Fahrenheit, na figura que a gente já vai ver. Existe uma restrição importante na sua operação. O óxido de propileno é uma substância de ponto de ebulição muito baixo. Você percebe que não pode exceder a temperatura de operação de 125 graus Fahrenheit com a mistura que você está utilizando para alimentar o reator. Do contrário, você vai perder, né, nós vamos perder muito óxido por evaporação. Então, na letra A, o que ele quer que a gente resolva? Ele quer que a gente responda a seguinte pergunta. Você poderia utilizar o CSTR que está inativo? Ele conta uma historinha de que tem um CSTR parado, que você quer usar para conduzir essa reação, para poder vender e tal. Você poderia utilizar esse CSTR que está inativo, de 300 galões, para substituir esse reator que está vazando, né? Ele conta a historinha que o reator atual está vazando, se ele for operar de forma adiabática. Aí, se sim, qual vai ser a conversão de óxido de propileno a polipropileno glicol? Então, ele dá aqui, pessoal, o esqueminha de entrada, as condições de saída que eu quero determinar, a constante de reação, e aqui é a reação que está acontecendo, né? A reação que está ocorrendo. A gente vai considerar ela como sendo A mais B dando C. Tá bom? Aí tem outro exercício que está acoplado com ele, a gente vai resolver também. É o 12.4, que é a produção do polipropileno glicol num CSTR com troca térmica. Então ele fala assim, considere que o reator do exemplo 12.4 possui agora uma serpentina de troca térmica. Então, a serpentina tem 40 pés quadrados, né, de área de troca térmica. A vazão de água de refrigeração que circula no seu interior é grande o suficiente, né, para manter a sua temperatura constante em 85 graus Fahrenheit. Um valor típico para o coeficiente global de troca térmica é 100 BTUs por hora pé quadrado graus Fahrenheit. E aí ele pergunta, se a serpentina for utilizada, o reator poderá operar satisfazendo a limitação de temperatura de 125 graus Fahrenheit?
Então a gente já percebe que no anterior não deu certo, mas a gente vai fazer os cálculos, tá bom? Então, pessoal, como sempre, anotem as dúvidas. Se precisar, revejam o vídeo de novo, né? Anotem. E a gente, quando se encontrar de novo, a gente vai resolver esse exercício e tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado, tá bom? Obrigado por tudo. Até mais.